Hoje a gente recebe o advogado, ex-procurador-geral do Estado, Dr. Joel Coimbra, está com a gente mais uma vez, e para falar de um assunto importantíssimo, a lei que trata sobre o abuso de autoridade. Dr. Joel, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar novamente com você para mais essa conversa com os nossos telespectadores. Essa é uma lei fundamental, doutor, mas, claro, para muita gente um tanto desconhecida. A gente fala sobre lei que trata do abuso de autoridade, mas a gente fica pensando, que abuso de autoridade é esse? Do que se trata e o que se configuraria como abuso de autoridade? Bom, o primeiro ponto, nós temos que lembrar aquela expressão célebre do Montesquieu, no Espírito das Leis, que diz: todo aquele que tem o poder tende a dele abusar, até que seja contido. Não é? Então, essa lei que nós estamos hoje discutindo, ela é uma proposta que visa atualizar a antiga lei, a velha lei, né, 4.898, de 1965, é uma lei que foi sancionada pelo presidente Castelo Branco. Que foi o primeiro presidente do regime militar? O primeiro presidente da ditadura militar. Então, o que nós estamos aqui é diante de uma lei que está atualizando uma lei do tempo da ditadura militar para compatibilizar essa lei com o regime democrático. É uma lei que visa com que os atos de autoridade sejam exercidos de acordo com a Constituição Federal. Bom, e por que tem havido tanta controvérsia, doutor? Essa controvérsia, ela está acontecendo exatamente por parte dos principais setores que serão atendidos pela lei. Ou seja, quem vai ser afetado diretamente? Exatamente. É a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério Público e a Associação dos Delegados de Polícia, cujo poder a lei visa conter. Mas, evidentemente, que ela afeta também os servidores públicos em geral, todo aquele que tem poder. Em síntese, o que a lei quer? Que os atos de autoridade sejam exercidos de acordo com a lei. Porque a máxima do regime democrático é o seguinte: não existe poder fora da lei. E o principal referencial para uma lei democrática é a Constituição Federal. Doutor Joel, algumas pessoas apontam que uma lei como essa, se ela já estivesse em vigor, ou seja, se a gente já tivesse em funcionamento as regras dessa lei, nós teríamos inclusive problemas numa investigação como a que vem sendo empreendida pela Operação Lava Jato. Isso é fato? Isso é mentira. Eu digo claramente, isso é mentira. Coloco mais, é a tentativa de enganar a população. Hoje virou moda, toda vez que um tribunal superior corrige um ato de um magistrado, dizer que ele está atrapalhando a Lava Jato. Quando o magistrado corrige um ato da autoridade policial, dizer que ele está atrapalhando a Lava Jato. A Lava Jato ganhou uma grande repercussão, foi alçada a questão de símbolo da moralidade, e aí ela é usada maliciosamente para justificar a truculência. O que a lei quer é que todos os atos, inclusive a Lava Jato e tantas outras operações, eu já disse aqui, a Lava Jato não é a única operação importante que nós temos, que sejam realizadas de acordo com a lei. O que nós não podemos é justificar a truculência de autoridades, sejam elas da magistratura, sejam elas do Ministério Público, seja ela de polícia ou de qualquer setor, a pretexto de que ela é necessária para investigar esse ou aquele ponto. Nós temos condições, e é isso que a lei quer, é isso que a Constituição quer, nós temos condições de investigar, de prender, de cumprir penas, sem precisar valer da truculência, sem precisar valer da brutalidade e, principalmente, sem precisar humilhar as pessoas que nós estamos investigando e processando. Bom, o senhor pontuou truculência, humilhação, alguns pontos aí que supostamente, então, hoje são permitidos pela lei atual. Essa nova lei, então, traria esse impedimento. Na verdade,
nada disso é permitido atualmente. Mas a nova lei, ela vem esclarecer. Por exemplo, hoje, a polícia, ou mesmo o juiz, né, pega uma pessoa aqui, ou uma pessoa que está sendo preso, ela é escrachada na mídia. Muitas vezes você vê repórteres policiais, a pretexto de divulgar, interrogando de maneira humilhante uma pessoa, né? Às vezes você vê agentes policiais fazendo com que o preso mostre o rosto para as câmeras para ser entrevistado por aqueles repórteres. Isso não pode acontecer, né? Nós temos casos de pessoas que ficam presas mais tempo do que o necessário. O tribunal manda soltar e eles ficam ali enrolando, exatamente. E principalmente assim, já vi caso, o tribunal manda soltar alguém na quinta-feira, até chegar o alvará de soltura, é sexta-feira, aí vem aquela desculpa, já passou das 5 horas, agora nós vamos soltar só segunda-feira. E isso já tem, isso acontece diariamente. E também barbaridades que feito, inclusive com a complacência do judiciário, como nós vimos recentemente, os jornais e televisões do país inteiro divulgaram, caso de uma mulher que foi mantida presa numa cela, superlotado, junto com outros homens. E ali ela foi estuprada várias vezes, o juiz tinha conhecimento, o promotor tinha conhecimento e não aconteceu nada com eles. Então, essas coisas nós precisamos sim analisar, quer dizer, nós temos que combater essas irregularidades e punir quem concorda com elas, seja ele o juiz, o promotor ou o delegado. Doutor Joel, para a gente concluir a nossa conversa, essa repercussão toda, principalmente a polêmica, será que ocorre justamente porque o debate a respeito dessa lei de abuso de autoridade acontece justamente nesse momento que a atuação da justiça está sendo muito significativa, justamente por conta da Lava Jato e outras operações? Sim, e acontece sem dúvida nenhuma por causa disso, e porque nós percebemos que o nosso Congresso Nacional, o nosso poder legislativo, ele está retraindo. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas que estão ali não estão preparados para enfrentar essa Constituição. As pessoas que estão no Congresso Nacional hoje não são as mesmas pessoas que elaboraram a nossa Constituição. E parece que eles não chegaram lá com o mesmo espírito dessa Constituição. Então, você vê, por exemplo, parlamentares que lutaram contra a ditadura, que chegam e batem no peito, que foram uma das pessoas que enfrentaram a ditadura e, de repente, defender instrumentos ditatoriais. Isso é um nítido despreparo. Nós não percebemos assim o nosso Congresso Nacional discutindo os temas importantes da nossa legislação. Eles se concentram mais na questão da política partidária, parece que estão mais preocupados em garantir as suas reeleições, o que explica essa então, timidez em enfrentar temas polêmicos, porque o que falta aqui, o que falta é esclarecer a opinião pública o que é esse projeto. Porque a partir do momento que a opinião pública perceber que ela não vai atrapalhar as investigações, ao contrário, ela vai garantir a eficiência das investigações, não é? A opinião pública vai verificar que esse é um projeto que está garantindo a integridade de cada um e não impedindo a justiça de agir. Doutor Joel, mais uma vez foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Dr. Joel Coimbra conversou com a gente, ele que é advogado, é ex-procurador-geral do Estado, tem colaborado com a gente sempre aqui no nosso jornal, trazendo esclarecimentos importantes sobre o universo jurídico, né, principalmente quando diz respeito à justiça, ao mundo político. Bom, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos.